O papai chegou, o papai chegou. Que coisa ruim, hein? Horrível, horrível, desculpa. Ai, cringe, como diriam os mais jovens, né? Aliás, eu nem sei se os mais jovens ainda utilizam a expressão cringe. Talvez cringe virou cringe. Ou seja, deixem aí, os jovens, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Mas vamos lá, meninos e meninas, aquecendo a máquina, os motores de uma nova temporada. Primeiramente, perdão, né, pela ausência dos últimos dias, da última semana, mas quem tem o sininho ativado aqui, a notificação, é inscrito no canal e faz parte da nossa grande comunidade, já sabe o motivo, né? O nascimento aí do meu segundo filho, Lucas de Almeida Quesada, nasceu e por isso eu entrei num ciclo de pai de recém-nascido aqui, entre fralda, mamadeira, pouco sono, olheira. Fralda, mamadeira, pouco sono, olheira. Não necessariamente nessa ordem, mas vocês entenderam onde eu quero chegar e até por isso não consegui fazer gravações. Mas vamos voltando aos poucos. Aliás, hoje, né, neste vídeo aqui nós vamos falar de Bayern de Munique. O Bayern de Munique no seu primeiro amistoso. Será que já deu para sentir o dedo de Vincent Kompany? Ha! Ha! Será? Vamos falar disso, mas obviamente vamos falar bastante coisa nesse início de temporada dos clubes portugueses. No domingo, para quem fica me perguntando da minha agenda, para a gente trocar uma ideia aqui no Porto, eu vou estar no Estádio do Dragão, tá? Para fazer o Futebol Clube do Porto no seu jogo de abertura contra o Al Nassr, que não vai poder contar com o Cristiano Ronaldo, mas tem Sadio Mané, Otávio, Anderson Talisca, Brozovic, Alex Telles, enfim, bom time do Al Nassr estará no Estádio do Dragão e o novo Porto, né, sob nova direção, com um novo presidente, enfim, com um novo treinador, a gente vai lá também fazer conteúdo, tá? Então vai ter vídeo aqui no domingo depois desse jogo pra gente falar de Portugal, vamos falar de João Neves também, essa novela aí de Benfica, em breve falaremos, né? A transação com o Paris Saint-Germain muito provavelmente será concretizada e eu tenho críticas a fazer sobre isso. Em breve farei. Sporting daqui a pouquinho. Fenerbahçe de José Mourinho tentando entrar na Liga dos Campeões. Daqui a pouco a Champions está de volta e será uma nova Champions. Enfim, tem muita coisa para a gente falar. Mas vamos começar com o Bayern de Munique, tá? O Bayern de Munique fez ontem o seu primeiro amistoso. E quem não viu pode ver os melhores momentos, ou pode ver também os gols, ou pode ver o jogo inteiro se quiser na Bayer TV dentro do YouTube. Tá lá o jogo. Eu assisti, só que não consegui gravar ontem. E a gente viu um 14-1. O Bayern de Munique enfiou 14-1 no modesto, simpático, raiz time de Rotar Egern, né? A equipe de Tegernsee, que é o lugar onde o Bayern de Munique está fazendo o seu início de pré-temporada. Já é tradicional o Bayern de Munique fazer nessa região dos lagos ali, muito bonita, na Bavária, perto de Österreich, perto da Áustria, a sua preparação, o seu início de pré-temporada, e esse amistoso com o Rotar Egern já é também tradicional. Normalmente, né, e já é tradicional também, o Bayern passa o carro, o trator, em cima do time da nona divisão do futebol alemão. Foi 14-1 o jogo de ontem, mas foi um downgrade, né? Porque na temporada passada tinha sido 27-0, antes disso 20 e tal, antes disso 15, 16, sei lá. O Bayern de Munique geralmente aplica uma grande goleada e foi um pouquinho menos dessa vez porque o Bayern de Munique não tinha o seu time titular. Muitos jogadores do Bayern que jogaram a Eurocopa ainda não foram integrados, né, à equipe, então por isso um time bem mistão, né, com muitos jovens, muitos meninos em campo nesta nova fase com Vincent Kompany. Mais do que fazer uma análise tática do que foi o jogo, porque a gente não consegue fazer isso com um adversário tão fraco, né, tão frágil como é o Rotar Egern, vamos falar um pouquinho sobre algumas sensações deste início de trabalho do Vincent Kompany, pensando em alguns jogadores, mas também olhando para aquilo que é o desenvolvimento do treinador, né? O 14-1 foi bacana porque quem viu o jogo viu a comemoração da galera, né? A torcida que compareceu, nem vou falar estádio, mas ali onde foi realizado o jogo, no campo. Muita gente visita essa região da Alemanha
durante o verão, né? Verão aqui na Europa, porque é muito bonita, e também vai a esse jogo para prestigiar o Rotar Egern, mas também para ver o Bayern de Munique, né? E o momento mais legal do jogo para mim foi o gol do Rotar Egern, que não tinha feito nenhum na temporada passada, e fez um gol com falha do Eric Dyer, inclusive no lance que jogou como zagueiro. Enfim, um 14-1. E aí no jogo em si, né, o Theo fez 3 gols, mas eu gostei muito da molecada, né? Dá pra gente ver uma molecada que normalmente não vai jogar, a molecada que tá voltando de empréstimo ou que tá subindo das categorias do Bayern de Munique de base, né? Do Campus, do Bayern Campus. E o Litina fez belíssimos gols. O Ibrahimovic agora tá voltando também, entrou na segunda etapa. O Irankunda, que chegou do Adelaide United, fez um golaço recentemente em treinamento. Tá lá no meu Instagram, inclusive, para quem quiser ver. Também foi participativo, enfim. Você teve ali algumas notas artísticas da molecada e, para mim, indicadores importantes, inclusive nas entrevistas pós-jogo. Por exemplo, o Stanisic, que voltou do Bayer Leverkusen para essa temporada, aliás, foi um erro ter emprestado para o Bayer Leverkusen na temporada passada, falou que está sendo trabalhado ou testado mais pelo Kompany como lateral direito ou como zagueiro pelo lado direito numa linha de 3 defensores. Primeiro tempo ontem foi numa linha de 4 defensores, segundo tempo numa linha de 3 defensores. Quando eu digo que não dá para a gente analisar taticamente se isso funciona ou não, é porque o Bayern de Munique praticamente jogou sozinho, com o Rotar Egern tentando se defender, 9, 10 jogadores no último terço de campo. O Bayern de Munique apertando de tudo quanto é forma e com várias debilidades defensivas do outro lado. Mas o Stanisic ser trabalhado durante a pré-temporada como lateral direito já dá o tom de que ele pode ser titular, já que o Mazraoui foi negociado, deve ser apresentado ainda nessa semana como jogador do West Ham da Inglaterra, e empurrando o Kimmich novamente para o meio campo. Ou seja, quando o Kimmich voltar, muito provavelmente o Kompany vai trabalhar ele como número 8, jogando à frente do Palhinha, fazendo ali um trio com o Pavilovic ou com o novo jogador que o Bayern de Munique está tentando buscar no mercado, um cara mais cerebral no meio campo, mais armador, para jogar na linha de 3 da frente, atrás do Harry Kane. A gente já vai falar um pouquinho mais de mercado no vídeo, mas esse é um indicador importante. Um outro indicador importante é a presença do Ito, japonês que chegou do Stuttgart e que pode jogar de lateral esquerdo ou mais na sua função de origem como zagueiro. Pode jogar numa dupla de zagueiros, né? Se jogar numa linha de 4 com 2 laterais, ou pode jogar como um terceiro homem ali da zaga pelo lado esquerdo. Mais ou menos o que o Guardiola faz com o Ake no Manchester City, né? Ou seja, adaptando o jogador para jogar em 2 funções. O Ito tem uma saída de bola muito boa, né? Uma taxa um nível de passe muito bom, taxa de acerto muito boa. E ele pode jogar dessa forma. Ou seja, se a gente olhar pela lateral esquerda do Bayern de Munique, que foi um problema na última temporada, vai ter opções. O Davis, que pode jogar de ala e de lateral esquerdo mais ofensivo. O próprio Rafael Guerreiro, que pode jogar pelo corredor central, mas pode fazer essa função. E o Ito, num jogo mais defensivo ali por aquele setor. Além do outro lado, o Stanisic como lateral direito. O Sacha Boey também está voltando, né? Jogador que foi contratado no meio da temporada passada junto ao Galatasaray. É mais uma opção. Ou seja, o Kompany vai testando alguns jogadores e o Ito me parece que está ganhando muitos minutos e a confiança do treinador nesse início de temporada deve ser titular do Bayern de Munique. O Palhinha ainda não voltou, né? Das férias, ainda não foi integrado, mas acho que dentro das contratações também será titular quando chegar. E outro, e aqui eu vou abrir um parêntese, né? Que deve ser titular também, já chegar para jogar, é o Olise. Jogador que está com a seleção olímpica francesa e é o grande nome dessa seleção olímpica da França. A estreia contra os Estados Unidos é sublime e ele já tinha feito bons jogos antes. O Olise vem sendo trabalhado no Crystal Palace, já era titular absoluto, mas para ser titular dentro do Bayern de Munique. Acho que foi contratado para isso e aí Gnabry, Coman, Sané, que lutem, não sei se todos vão ficar, mas que lutem pelo seu espaço, porque na minha cabeça o Musiala vai jogar mais pelo lado esquerdo, né? Como um ponta esquerda que cai por dentro, dando espaço
para quem abre naquele corredor, muito provavelmente o Davis pelo setor ou outro jogador ofensivo, para ter um jogador mais articulador atrás do Harry Kane. Então o Olise pela direita, o Musiala pela esquerda, o Harry Kane centralizado e esse articulador que o Bayern tem buscado no mercado de transferências. Eu vi o jogo contra os Estados Unidos do Olise, cara. Dá para o torcedor do Bayern de Munique estar assim, ó, esfregando as mãos. Belo jogador, bela contratação. Tem um vídeo dele sobre a contratação aqui, né, especificamente. A única preocupação é a questão física. Já disse que é um jogador que fica bastante no departamento médico. Vamos ver se o Bayern consegue superar isso, porque bola, meu amigo, o Olise tem de sobra. Falando um pouquinho do Bayern no mercado, o Bayern de Munique está focando todas as atenções agora nesse meia articulador que eu falei. O Xavi Simons era a primeira opção. O imbróglio foi ficando cada vez mais difícil. Para vocês terem uma ideia, o Paris Saint-Germain tinha emprestado o jogador para o RB Leipzig na temporada passada e a ideia do Paris Saint-Germain era emprestar novamente para um novo pretendente, ou para o Leipzig ou para o Bayern de Munique, com uma obrigação de compra. Entretanto, essa obrigação de compra, o Paris Saint-Germain está esticando muito a corda e muito provavelmente o Bayern de Munique não vai acertar um termo em que tenha que pagar na casa dos 80, 90 milhões de euros no final da próxima temporada como uma obrigação de compra. Então o negócio está ficando difícil. O RB Leipzig, neste momento, na gravação deste vídeo, está mais otimista que o Bayern de Munique. E o Bayern de Munique, na contramão, como um plano B, está tentando trazer o Désiré Doué, que é jogador do Reims, da França. É outro grande nome em termos de longo prazo, de juventude. Pelos lances que vi, pelos poucos jogos que vi, é um jogador muito, muito diferente também. Não está tão pronto, por exemplo, como um Olise ou como um Xavi Simons, mas é um jogador interessante, só que tem a disputa do Paris Saint-Germain também. Neste momento, as propostas estão na casa ali dos 50, 60 milhões de euros, mais objetivos, que é um valor, a gente sabe, dentro da realidade do Bayern de Munique, alto. Então, é outro imbróglio. Para mim, o Bayern de Munique tem que ter um plano C, caso esses dois nomes não deem certo. E aí, meus amigos, o Olmo, para mim, seria a primeira opção. Fez uma grande Eurocopa, tinha a cláusula de compra estipulada no valor de 60 milhões, já não tem mais, agora terá que negociar com o RB Leipzig, caso queira contratar o jogador, mas é um excelente nome. É um pouco mais velho do que esses que eu falei, mas está no seu prime, e se não for um jogador marcado pelas lesões como foi recentemente, em termos de bola, para mim é um jogador muito diferente e que o Bayern de Munique poderia realmente ter ido atrás enquanto a cláusula estava nesses 60 milhões. Ficou otimista com o Xavi Simons, tem também a questão do Désiré Doué para chegar, e aí, enfim, ficou mais complicado. Pois bem, meus caros, vamos ver os próximos passos. O Bayern de Munique termina a sua pré-temporada em Tegernsee nos próximos dias. Vai ter a turnê asiática, muitos jogadores serão integrados e aí a gente já vai começar a ver um pouquinho mais da cara deste Bayern de Munique antes da estreia na Pokal, antes da estreia na Bundesliga e obviamente que teremos vídeo trazendo esses detalhes aqui. Combinado? Sempre com o apoio da KTO, parceira deste canal aqui. Quem não me segue no Instagram, dou várias dicas lá da KTO para vocês brilharem e fazerem aquela fezinha com responsabilidade, KTO na cabeça. Beijo para vocês, deixa o like se gostou do vídeo, deixa o comentário que é sempre muito importante. Tchau.